meu filho e minha filha. Se inscreva aqui no canal Riqueza e Prosperidade Divina e leia o comentário que deixei fixado. O que o trouxe a este vídeo não foi um algoritmo. Foi um eco. O eco do seu clamor por uma saída, por uma resposta, por um milagre, que viajou pelo universo e encontrou o seu destino aqui e agora. E se eu te dissesse que a oração mais famosa do mundo, aquela que você aprendeu a recitar de forma mansa e automática, tem uma versão secreta, uma versão de poder, um Pai Nosso proibido que não foi feito para pedir o pão de cada dia, mas para comandar o banquete da sua vida. Uma versão que, segundo mestres espirituais, quando decretada com a intenção correta, força os portais da riqueza a se abrirem em menos de 24 horas. Esse não é o Pai Nosso proibido que vimos por aí na internet. Esse é a versão secreta, que ficou por muitos anos guardada às 7 chaves no Vaticano. Você está prestes a descobrir que não foi ensinado a orar como um herdeiro, mas como um servo. Hoje, você aprenderá a orar como um rei. Antes de ativarmos esta chave mestra, vamos selar o nosso pacto com o poder. O seu primeiro ato de autoridade é o seu like neste vídeo. Sinta que, com este clique, você está a dar a sua permissão para que este conhecimento antigo e poderoso entre na sua alma. Agora, com a mesma certeza, vá aos comentários e escreva a declaração que alinha o seu espírito com o milagre. Eu estou pronto para o poder do Pai Nosso secreto. E se você decidiu que a sua antiga vida de escassez morre hoje, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, pois aqui nós não pedimos, nós tomamos posse do sagrado para que nossa vida seja transformada rapidamente. Agora, o ritual de poder. Onde quer que esteja, o mundo ao seu redor para. Feche os seus olhos. Respire fundo, mas não puxe apenas ar. Puxe para dentro de si a autoridade de um filho do rei. Ao soltar o ar, expulse a mentalidade de órfão, o sentimento de não merecimento, a dúvida que te manteve acorrentado. Esqueça o Pai Nosso que você conhecia. Prepare-se para decretar a versão que o inferno teme. Ouça com a sua alma, pois as palavras a seguir irão reescrever o seu destino. Vamos começar. Meu Deus, meu Pai, eu me apresento diante de Ti, não mais com a voz do medo, mas com a autoridade de filho e herdeiro de todo o Teu reino. Hoje, eu não recito palavras vazias. Hoje, eu ativo o código de poder que foi selado na oração que o Teu próprio Filho nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, eu me apresento diante de Ti, não mais com a cabeça baixa do servo, mas com a postura ereta do herdeiro que finalmente compreendeu a verdade do Teu reino. Eu olho para os céus, não como um teto distante e inalcançável, mas como o telhado do meu próprio lar, a casa do meu Pai. E ao olhar para este lar, eu reconheço com uma clareza que estremece a minha alma, que o Teu trono não é um trono de julgamento frio, mas uma fonte inesgotável, um geyser de pura abundância. O Teu reino, meu Pai, não conhece a falta. A escassez é uma invenção do inferno, uma mentira sussurrada para nos manter acorrentados à mediocridade. No Teu reino, os rios são de ouro, as ruas são de cristal, os celeiros estão sempre a transbordar. A pobreza é uma blasfêmia, uma ofensa à Tua natureza, que é pura generosidade, pura opulência, pura e avassaladora riqueza. E se esta é a verdade do Teu reino, e se eu sou Teu filho, feito à Tua imagem e semelhança, então a escassez não pode ser a minha realidade. A pobreza não pode ser a minha identidade. A luta não pode ser o meu destino. Eu me recuso a continuar a viver como um órfão, como um bastardo espiritual, a rastejar por migalhas debaixo da mesa do banquete que me pertence por direito. Portanto, com a autoridade que o meu próprio sangue real me confere, eu não peço, eu não suplico. Eu reivindico o meu direito divino de viver na terra como se vive no céu. Eu reivindico o meu direito de viver como um príncipe do Teu reino, com acesso ilimitado aos Teus tesouros, com a dignidade, a honra e a abundância que são a minha herança. Chega de viver como um mendigo. O tempo da humilhação acabou. O tempo do meu reinado começa agora. Santificado seja o vosso nome. E como o Teu nome será santificado, meu Pai,
Será que ele é santificado na minha vergonha, na minha humilhação, na minha falta? Não. A religião dos homens me ensinou que a pobreza era um sinal de santidade, mas o meu espírito agora desperto compreende a verdade. A miséria não te glorifica, a escassez não te louva, a minha luta não te hoja. Que o teu nome, o nome que está acima de todo nome, seja santificado e glorificado através da minha prosperidade avassaladora. Que cada conquista minha seja um testemunho do teu poder. Que a minha mesa farta, sempre cheia, sempre transbordante, não seja vista como gula, mas como um altar de gratidão, um outdoor da tua provisão infinita, para que todos vejam e saibam que o Deus a quem eu sirvo é um Deus de abundância. Que a minha conta bancária, que por tanto tempo foi um poço de ansiedade e vergonha, se torne agora uma fonte de milagres, com saldos que desafiam a lógica, com entradas de dinheiro que não têm explicação humana. Que cada extrato bancário seja uma profecia cumprida, uma prova irrefutável de que quem confia em ti não fica desamparado. E que a minha vida de honra, a minha capacidade de pagar as minhas contas com folga, de ajudar a minha família, de semear na vida de outros, de viver com dignidade sem o medo do amanhã, seja o maior megafone a gritar para o mundo, para os céticos, para os que duvidam. Olhem, vejam o que o meu Deus fez por mim. Que a minha história silencie os que zombaram da minha fé e prove, de uma vez por todas, que o Deus a quem eu sirvo não é um Deus de miséria, não é um Deus de falta, não é um Deus de sofrimento. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de riqueza, de honra, de poder e de glória. E a minha vida próspera é o louvor mais alto que eu posso te oferecer. Venha a nós o vosso reino, mas não o reino que os homens de pouca fé me ensinaram a esperar. Não um reino distante, etéreo, uma promessa para depois da morte, um consolo para minha miséria presente. Não, eu rejeito essa interpretação. Eu me recuso a esperar pelo teu reino no futuro, enquanto vivo como um escravo no reino da escassez no presente. O tempo da espera acabou. A minha cidadania celestial me dá direitos e privilégios agora. Portanto, com a autoridade de um embaixador do céu, eu não peço, eu decreto que o teu reino de abundância avassaladora, de justiça implacável e de domínio soberano, não desça sobre mim um dia. Eu decreto que ele se manifesta, que ele se materializa, que ele explode na minha vida financeira, na minha saúde, na minha família, agora. Eu dou uma ordem ao mundo espiritual, que é a atmosfera do céu, onde não há falta, não há dívida, não há doença, invada e sufoque a atmosfera da terra ao meu redor. Eu declaro que a economia do céu, onde os recursos são infinitos, onde o ouro é como pó, onde a provisão é instantânea, se torna agora, e para sempre, a minha única e exclusiva realidade econômica. Eu me desligo da matriz da economia humana, com as suas crises, a sua inflação, a sua competição, o seu medo. Eu me recuso a ser governado pelas notícias do telejornal. A minha provisão não vem do meu governo, não vem do meu patrão, não vem do meu esforço. A minha provisão vem do teu trono. Que a minha conta bancária deixe de ser um reflexo das limitações da terra e passe a ser um espelho da opulência do céu. Que as leis da física da escassez sejam quebradas na minha vida e substituídas pelas leis quânticas da abundância celestial. O teu reino não está a caminho. O teu reino chegou. E ele chegou na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, e ele chegou para ficar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que fique claro, de uma vez por todas, qual é a tua verdadeira vontade para mim. A tua vontade não é a minha luta constante, não é o meu suor sem recompensa, não é o meu esforço que termina em frustração. A tua vontade não é a minha dívida que se acumula como uma bola de neve, não é a ansiedade que me acorda de madrugada, não é a vergonha de não poder prover para minha família. A tua vontade não é a minha humilhação diante dos homens, não é o meu sentimento de inferioridade, não é a minha resignação com a derrota. Tudo isso são perversões da tua vontade. São obras do inimigo,
Mentiras que ele sussurrou para me fazer acreditar que o sofrimento me santificava. Mas hoje, eu sei a verdade. A tua vontade para mim é a mesma que existe no céu. E no céu não há dívida, não há falta, não há doença, não há fracasso. No céu há ouro, há banquetes, há celebração, há honra, há glória. Portanto, eu declaro com uma convicção que abala os alicerces do inferno: a tua vontade para mim é a minha vitória. A tua vontade é a minha abundância. A tua vontade é a minha honra. A tua vontade é a minha alegria. A tua vontade é a minha paz. E porque esta é a tua verdadeira vontade, eu não peço, eu ordeno, com a autoridade que me deste, que toda e qualquer força, toda e qualquer entidade, toda e qualquer energia que se oponha a esta tua boa, perfeita e agradável vontade de me ver próspero, seja agora não apenas derrotada, mas esmagada, aniquilada e lançada no abismo. Eu dou uma ordem de comando ao mundo espiritual. Todo o espírito de miséria que foi designado para a minha vida, eu quebro a sua missão agora. Todo demônio da dívida que se alimentava da minha preocupação, eu o deixo faminto e o expulso. Toda fortaleza de escassez que foi construída na minha mente com os tijolos da dúvida e do medo, eu a derrubo com o trovão da minha fé. Que toda a resistência espiritual, todo o bloqueio energético, toda a barreira invisível que se interpõe entre a tua vontade celestial de abundância e a minha realidade terrena de falta, seja agora desintegrada pelo fogo consumidor do Espírito Santo. Que o caminho entre o céu e a terra, para mim, esteja agora completamente livre, desimpedido, escancarado. O tempo da oposição acabou. O tempo da manifestação da tua vontade começou. Está feito. Se você também crê que a vontade de Deus é a sua vitória, declare com poder nos comentários: a vontade de Deus é a minha riqueza agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu recebo este pão com gratidão, meu Pai. Eu o honro. Mas a minha alma desperta agora compreende que esta frase não é um pedido de limitações. É a base, o ponto de partida, não o destino final. O pão é o sustento, é a garantia de que não morrerei de fome. Mas eu não fui criado por ti para apenas não morrer. Eu fui criado para viver uma vida em abundância, uma vida que transborda, uma vida que reflete a tua glória opulenta. A religião dos homens, com sua mentalidade de escassez, me ensinou a ter medo de pedir mais. Ensinou-me que pedir apenas o pão era um sinal de humildade. Que mentira! Que armadilha! A verdadeira humildade não é se contentar com a miséria, é reconhecer que toda a riqueza do universo vem de ti que, como teu filho, eu tenho direito a ela. Pedir apenas o pão é duvidar da tua capacidade de me dar o banquete. É insultar a tua generosidade. É limitar o teu poder à minha pequena percepção do que é possível. Mas hoje, eu quebro esta mentalidade de órfão. Eu rasgo o véu da falsa humildade. Eu me recuso a viver no nível da sobrevivência, pois eu não nasci para sobreviver, eu nasci para reinar. A sobrevivência é o estado natural do escravo. O reinado é o estado natural do filho. E porque eu sou filho, eu não quero mais apenas o pão que me mantém vivo. Eu reivindico o banquete que me faz celebrar a vida. Por isso, eu decreto com a autoridade de herdeiro: além do pão que já me deste, eu tomo posse, eu recebo, eu chamo à existência na minha vida, hoje, o banquete completo. E o que é o banquete? É a casa dos meus sonhos, não apenas um teto. É o carro que me dá segurança e conforto, não apenas um meio de transporte. São as viagens que alimentam a minha alma, não apenas o deslocamento por obrigação. São os negócios que prosperam de forma avassaladora, os investimentos que se multiplicam de forma milagrosa, as portas que se abrem de forma sobrenatural. Eu não quero mais apenas a provisão que me impede de cair. Eu quero o transbordar da tua glória que me faz voar. Eu não quero mais apenas o suficiente. Eu quero o mais que suficiente. O suficiente para mim, para minha família, e o suficiente para que eu me torne um canal da tua bênção na vida de todos ao meu redor. Eu tomo posse do banquete.
Eu me sento à mesa, e eu começo a celebrar a minha nova vida de realeza agora. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu entendo agora, meu Pai, que este não é um pedido de fraqueza, mas a chave mais poderosa para a minha própria libertação financeira. Por tempo demais, eu carreguei o peso do ressentimento, o veneno da mágoa, as correntes invisíveis que me prendiam àqueles que me feriram. Eu guardei na minha alma a memória de cada traição, de cada engano, de cada calote, de cada negócio injusto. E ao fazer isso, sem saber, eu mantive um pacto energético com os meus ofensores. Eu os mantive vivos dentro de mim, e com eles, a energia da perda, do fracasso e da escassez. Mas hoje, eu declaro a minha emancipação. Com um ato de poder e soberania sobre a minha própria alma, eu libero agora o perdão incondicional, total e absoluto a todos os que me enganaram, me roubaram, me caluniaram e me prejudicaram financeiramente. Eu os vejo agora, não com raiva, mas com a compaixão de quem entende que eles também são prisioneiros da sua própria escuridão. Eu os liberto da minha necessidade de justiça, da minha sede de vingança, do meu desejo de vê-los pagar. Eu os entrego ao teu tribunal divino, que é justo e perfeito, e retiro o meu coração desta contenda. Eu os perdoo, eu os solto, eu os liberto da minha vida para sempre. E ao perdoá-los, ao soltar estas âncoras pesadas que me prendiam ao fundo do poço da amargura, eu sinto as minhas próprias correntes a estalarem e a caírem por terra. Eu sinto a minha energia a ser purificada. Eu sinto o espaço que antes era ocupado pela dor a ser agora preenchido pela tua luz. E neste novo espaço limpo e sagrado, eu abro as comportas para o fluxo da restituição divina. Porque eu perdoei a dívida que tinham comigo, o céu agora tem a liberdade para me pagar o que me deve. Eu não peço, eu decreto que a lei da restituição seja ativada sobre a minha vida agora. Que tudo o que me foi tirado injustamente, cada centavo, cada oportunidade, cada noite de sono, cada pingo de alegria, que tudo isso retorne para mim, não da mesma forma, mas multiplicado. Não 2, não 3, mas 7 vezes mais, como diz a tua palavra. Que venha a restituição em forma de dinheiro inesperado, de portas que se abrem, de saúde restaurada, de paz que excede o entendimento. Eu perdoei a ofensa, e agora eu recebo a minha recompensa. O ciclo se fechou. A justiça foi feita. A abundância está a caminho. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu compreendo agora, com uma clareza assustadora, qual é a verdadeira tentação, o verdadeiro mal que me assola. Não é a tentação da carne, do luxo ou do poder, como me ensinaram. Não. A tentação mais perigosa, a armadilha mais sutil e mortal que o inimigo coloca no meu caminho, é a tentação de duvidar do teu poder. É a tentação de olhar para a minha realidade de falta, para a conta bancária no vermelho, para a carta de cobrança, e acreditar que ela é mais real e mais poderosa do que a tua promessa de abundância. É a tentação de dar mais autoridade à voz do gerente do banco do que à tua voz que ecoa nos céus. É a tentação de me curvar diante do saldo negativo, como se ele fosse um Deus, em vez de me levantar sobre a certeza inabalável da tua provisão infinita. Livra-me, meu Pai, desta blasfêmia. Arranca de mim, com a tua mão poderosa, esta semente de incredulidade. Queima com o teu fogo consumidor toda e qualquer raiz de dúvida que ainda possa existir nos cantos mais escuros da minha alma. Livra-me, Pai, da segunda e mais humilhante tentação, a tentação de me conformar com a pobreza. Livra-me desta mentira diabólica, desta teologia da miséria que me foi ensinada, que diz que a pobreza é uma virtude e que o sofrimento me aproxima de ti. Que mentira! Que insulto à tua natureza. A tua glória não está na minha falta, mas na minha fartura. A tua honra não está na minha luta, mas na minha vitória. Livra-me do espírito de conformismo que me fez aceitar as correntes da escassez como se fossem um presente teu. Eu rejeito, eu renuncio, eu vômito esta mentira agora e para sempre. A pobreza não te agrada.
A minha luta sem fim não te glorifica. O meu conformismo com a derrota é uma ofensa direta à tua grandeza e ao teu poder. Por isso, livra-me da tentação de aceitar o pouco, de me contentar com as migalhas, de achar que não mereço sentar-me à mesa do banquete. Livra-me da tentação de baixar a cabeça e dizer é assim mesmo. Quando o teu desejo mais profundo é que eu levante a cabeça, erga o meu cetro de autoridade e comande a minha vitória. E, finalmente, livrai-nos do mal. Mas não do mal que os homens temem, não do mal que está lá fora. Livra-me do mal que é a raiz de toda a minha dor, de todo o meu fracasso, de toda a minha angústia. Livra-me do mal da mentalidade de escassez. Este é o verdadeiro diabo, o verdadeiro inimigo, o verdadeiro anticristo que opera dentro da minha própria mente. É este mal que envenena os meus pensamentos, que sabota os meus sonhos antes mesmo que eles nasçam, que me faz sentir pequeno, incapaz, sujo e indigno. É este mal que me faz olhar para a riqueza dos outros com o veneno da inveja, em vez de olhar com a admiração da inspiração. É este mal que me faz ter medo de gastar, medo de investir, medo de arriscar, medo de viver. É a voz que sussurra e se não der certo? E se você perder tudo? É a voz que me mantém prisioneiro numa cela cujas grades são feitas dos meus próprios pensamentos limitantes. Portanto, eu não peço, eu ordeno. Com a autoridade de filho, eu ordeno que a minha mente seja agora blindada, selada, vacinada e tornada impenetrável contra este mal. Eu ergo agora uma muralha de fogo consumidor ao redor dos meus pensamentos. Eu coloco querubins com espadas flamejantes a guardar a entrada da minha mente. E eu decreto que toda a palavra de derrota, todo o pensamento de que eu não sou capaz, toda a memória de fracasso, toda a semente de não merecimento, que tentar se aproximar da minha mente, será instantaneamente fulminada, carbonizada, incinerada por este fogo protetor. A minha mente não é mais um terreno baldio para o inimigo plantar o seu lixo tóxico. A minha mente é agora um jardim sagrado do Éden, um solo fértil e consagrado onde apenas as sementes da abundância, da certeza, do poder e da vitória divina podem germinar e dar frutos a 100 por 1. Se você também se liberta da mentalidade de escassez, escreva com autoridade: eu sou um imã de riqueza e a minha mente é próspera. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esta não é uma frase de encerramento. É a minha declaração de posse final. É a escritura da minha herança. É a minha certidão de nascimento como um ser de luz, poder e abundância. Pois teu é o reino, e porque o teu reino de opulência infinita é a minha verdadeira pátria, eu me recuso a viver como um exilado na terra da miséria. Eu tomo posse da minha cidadania celestial agora, e com ela, eu reivindico todos os meus direitos, privilégios e benefícios. O direito à fartura, o direito à paz, o direito à alegria, o direito à honra. A riqueza não é algo que eu busco. É o meu direito de nascença, é o ar que eu respiro, é a atmosfera natural do reino ao qual eu pertenço. Pois teu é o poder, e porque o teu poder, o mesmo poder que criou as estrelas do nada, o mesmo poder que abriu o mar vermelho, o mesmo poder que ressuscitou os mortos, flui agora nas minhas veias. A minha vitória não é uma possibilidade, ela é uma inevitabilidade matemática e espiritual. A derrota deixou de ser uma opção no meu dicionário. O fracasso é uma impossibilidade. Diante do teu poder que opera em mim e através de mim, todo obstáculo se torna um trampolim. Toda a muralha se torna um portão. Todo gigante se torna um anão. A minha vitória não é apenas certa. Ela já aconteceu no reino do Espírito e está apenas a aguardar a sua manifestação estrondosa na minha realidade física. Pois tua é a glória. E porque a glória é tua, a minha vida não pode ser uma história de vergonha e de derrota. A minha vida, a partir de hoje, se torna um palco, um outdoor, um testemunho brilhante e ofuscante do teu favor, da tua bondade e do teu poder de transformação. Cada carro que eu comprar, cada casa que eu adquirir, cada negócio que eu prosperar, cada dívida que eu pagar, não será para a minha exaltação, mas para a tua glória.
para que o mundo olhe para minha história e seja forçado a admitir, de queixo caído: não foi sorte, não foi o homem, foi a mão de Deus na vida dele. A minha vida de abundância será o meu maior louvor, a minha adoração mais profunda, a prova irrefutável de que tu és um Deus que honra aqueles que te oram. Para sempre, amém. E que este amém não seja um ponto final, mas o som do martelo do juiz a bater na mesa, a selar o decreto, a declarar o caso encerrado. A minha nova realidade está agora firmada, estabelecida e selada para todo o sempre. Este é o meu verdadeiro credo. A minha nova realidade está decretado, está ativado, está manifestado. Amém. Você sentiu a vibração mudar? O poder contido nesta versão da oração é capaz de mover montanhas. Agora, para que este decreto se materialize nas próximas 24 horas, os seus atos finais são a sua parte no pacto. Curta este vídeo como o seu selo de fé sobre este credo secreto. E pense em alguém que você ama, que reza o Pai Nosso todos os dias, mas continua a viver na escassez. Compartilhe esta revelação com essa pessoa agora. Liberte-a da prisão da oração fraca. E o mais importante, volte a este vídeo e reze este Pai Nosso de poder todos os dias, pela manhã, por 7 dias. Cada repetição é um golpe a mais nas muralhas da dificuldade, até que elas venham abaixo por completo e o rio do dinheiro rápido inunde a sua vida. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina, e aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro.